Olá, amigos, bem-vindos vocês a esse novo vídeo de hoje, nesse dia de hoje, feriado, agora no dia 20. Então, bem-vindo vocês, excelente feriado, e vamos ao nosso vídeo de hoje. Nós estamos diante de um terceiro conflito mundial aparente, né? A gente está vendo muitas narrativas na mídia. Temos um discurso muito forte agora dos grandes meios de comunicação falando em cima desse assunto, que é o assunto do momento, como a gente fala. Já temos o Notícias do Momento, que é onde nós tratamos um pouco mais detalhado sobre essa situação. E a gente vai ver um pouquinho aqui as nossas imagens que estão sendo veiculadas na mídia agora. Vamos ver o que está acontecendo aí. Então, vamos prestar atenção. Aconteceu também que nessa semana foi noticiado que um cabo submarino de comunicações de fibra, a Sea Lion 1, entre a Finlândia e a Alemanha foi cortado. E isso daria início, supostamente, a um EBS ou algo parecido, porque faz parte do roteiro previsto o corte de cabos submarinos para que não haja mais a comunicação da internet. Então esse cabo aqui já foi cortado propositalmente por algum submarino ou algum tipo de ação, né? Então a gente vê também que o mundo está se preparando para algo muito grande. Então vemos nas últimas notícias também que o Loirão declara confirmado que está preparado para declarar emergência nacional e mobilizar forças militares para reverter essa ordem do tio Bidê, que noticiou que ele quer autorizar a UCR a lançar foguetinhos, eu tenho que falar essa palavra aí, né? Foguetinho de São João, por causa da plataforma, que não podemos falar o que a gente quer, né? Então, contra a RU. Então, o Loirão foi bem claro e disse assim: parem a GOERRA, parem e previnam essa terceira G mundial. É o Loirão que quer fazer a prevenção dessa terceira G. E o Bidê, como ele falou, ele autorizou esses ataques dos foguetinhos de longo alcance da OTAN, que é a base verde-oliva que existe na Europa, ali com a união do Tratado do Atlântico Norte, contra o Putin, contra a RU, intensificando esse conflito na UCR antes do retorno do Loirão, porque o Loirão já está prestes a retornar, então ele quer fazer alguma coisa antes, né? É uma tentativa de desespero dessa gente de fazer essas barbaridades aí. Então o Loirão convocou o Putin e o Zelensky para resolver essa bagunça que o Tibidê fez aí. Então falo que ele é uma pessoa que não é competente e tal, ele quer acabar com essas possíveis situações aí que virão, tá? Então a gente já falou também que o Putin assinou uma nova doutrina sobre o uso de conflitos nucleares, que significa que os Estados Unidos e a NATO, né, poderão ser alvos legítimos de ataques da RU nesse momento, se caso a UCR atingir algo que o Putin considere suficientemente grave para justificar uma resposta. E como a gente já falou, esses foguetinhos da OTAN disse que se fossem lançados, iriam ativar o poderio nuclear da RU contra a Europa, né? Então há várias notícias que a gente está comentando sobre isso. E o Putin respondeu em troca para o tio Bidê, né? Checkmate nuclear. Checkmate nuclear. E pelo que a gente sabe, a UCR já está lançando esses foguetinhos aí aprovados pelo tio Bidê em relação à Rússia. E a aposta do tio Bidê leva o mundo ao limite. Então o Putin está declarando GOERRA contra a OTAN, tá, na Europa. Então todos os verde-olivas aí dessas regiões estão se preparando para a situação que está acontecendo. Aqui também foram várias tropas mobilizadas, ali muita coisa está acontecendo. Eu vou colocar as notícias e depois eu vou comentar sobre isso, né? A Finlândia também pede que os cidadãos estejam preparados para uma G, e os cabos submarinos estão sendo cortados. Então esse aqui foi cortado no Mar Báltico, que liga até a Suécia, e foi danificado, segundo o ministro sueco. Então eles cortaram já esse cabo submarino, de ver como é que é o cabo, né, por dentro. É bem exatamente assim, né? É um cabo muito forte. E o Putin já está falando do seu material que ele tem, esses foguetinhos aí. Isso aqui também é da Europa, né?
tem um foguete chamado de Rafale, Mirage 2000, o Eurofighter, Typhoon, né, que é dos Estados Unidos, da da Reino Unido e da França, que eles teriam esses foguetes para lançar contra o país do Putin. Só que o Putin, em represália, falou que ele também tem coisas muito fortes para mandar para lá, né? Ele mostrou esse aqui justamente, que é um foguete de longo alcance, que poderia ajudar a atuar sobre a Europa, sobre a OTAN, sobre os principais países ali da Europa, né? Então ele tem esse material na mão. Ele está prontinho, já está mostrando, já está falando. Olha o tamanho do bidaio do bicho ali, né? O tamanho gigante do bicho, que é algo muito triste. Então essas foram as notícias que eu tinha colocado já no Notícias do Momento. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Vai ter uma terceira G mundial? Eu já repito, eu não sou profeta, não posso prever o que vai acontecer, mas eu posso ler as notícias que estão acontecendo no mundo e interpretá-las para vocês. Então, o que nós temos é o seguinte: uma narrativa de terceira G mundial é necessária para que haja uma lei verde-oliva no mundo inteiro para fazer as detenções de todos esses seres do mal. Desde os primeiros tempos eu venho falado que essa narrativa iria acontecer, uma falsa narrativa de terceira G, que seria provavelmente essa da RU contra a OTAN da Europa, né? E a gente está vendo isso se apurar muito, muito mais, só que com as novas leis de prosperidade que já estão em vigor na Terra e com auxílio dos seres galácticos, eles não permitiriam que acontecesse mais nenhuma G no mundo. Eles não vão permitir que aconteça. Porém, a narrativa vai acontecer. Então, em resumo de tudo que está acontecendo, eu deixo aqui minha palavra final. Quero que fique como registro, para que depois as pessoas vejam o que eu falei nessa data. Hoje é dia 20 de novembro, nessa quarta-feira, feriado. Estou falando isso baseado em informações, que vai haver uma narrativa de uma terceira G que não vai se concretizar. Eles vão anunciar, eles vão possivelmente fazer até um cogumelo, né? O cogumelo é aquela coisa que faz assim, tchum, né? Aquela coisa, eu tenho que evitar palavras aqui, porque a plataforma não permite. Está no script de eles anunciarem que um cogumelo foi solto ali, né? Se prepare que isso vai acontecer, mas pode muito bem ser computação gráfica, ser o famoso CGI, Computer Generator Imagem, né? Imagem gerada por computador. Eles podem fazer isso, eles podem causar essa ameaça para justamente fazerem ações para limpar ainda os porões da Terra que estão acontecendo. Então nós estamos diante de um conflito. Nós já estamos na terceira G mundial há muito tempo. Desde que terminou a segunda G, nós já estamos em terceira G, só que ela é velada, né? E ela é muito de termos artificiais, em termos de narrativas, em termos midiáticos. Então, em resumo, não vamos nos preocupar, porque pela força da aliança na Terra que está acontecendo, não será permitido nenhuma terceira G nesse nível, mas sim a G que vai acontecer é a G de limpeza específica de locais que eram das sombras, biolabs e uma série de coisas que eram trabalhados pelas sombras, pela escuridão. E essa G, ela vai acontecer mundialmente. A própria Bíblia já relata que será a grande batalha de Armagedon, né? Que seria a derrota final de toda a treva, de todo o maligno, e o maligno hoje está enranhado dentro da canhota mundial, dessa turma do Tio BD, que é falsa, que não é verdadeira, mas eles têm alguma narrativa ainda. Então essa alguma narrativa pode levar a consequências para assustar as pessoas. É necessário criar um certo pânico na população, para que a população seja submetida às ordens que eles querem dar, né? Provavelmente vai ter uma parada, fechamento de tudo, um lockdown, alguma coisa assim. Isso é provável que aconteça, mas tudo como um cenário teatral, note bem, é um cenário teatral para que o DS do mundo seja extirpado, seja derrotado, seja levado ao fim. Então, a grande pergunta que esse vídeo faz: estamos próximos de uma terceira G mundial?
Não porque nós já estamos dentro dela, né? Nós já estamos vivendo essa G mundial que começou com atitudes sanitárias, né? Você sabe o que é, aquelas coisas lá, né? Com obrigações sanitárias, já começou de um grupo contra o outro. É quem contra quem? É a sombra contra a luz contra a sombra contra a luz. Só que a sombra já perdeu e a luz sempre vence, mas a luz está deixando a sombra vir à tona para poder ser extirpada. Então, resumindo e concluindo, para vocês entenderem essa narrativa de uma maneira bem completa e profunda. Existe o bloco do mal da Terra que é comandado pelo Tio Bidê, né? E não é pelo Xi Jinping, não, é o Tio Bidê só, né? E praticamente é só ele que está ali. E o pessoal da OTAN, que é o tio Macron, essa turma da Europa ali que são vendidos ainda, e da Grã-Bretanha também, né? Essa turma do tio Macron, Grã-Bretanha e Estados Unidos, tio Bidê, que já estão fora, estão caindo, já sabe que tem dias, eles têm dias para serem expulsos, até porque o caso Brunson nos Estados Unidos vai expor à tona todas as maracutais que aconteceram em 2020 e o Loirão vai ser trazido ao poder antes de 20 de janeiro. Então eles querem, a toque de caixa, já nesse mês de novembro, tentar fazer alguma ação mais intensa para cutucar o inimigo, que seria a RU, para que o inimigo revide com foguetinhos maiores, como esse que eu falei do Putin, aquele gigante ali, né? Aquele bonitão. Então, isso é o planejamento das sombras da NOM, dos globalistas, para cutucar o urso com vara curta, né? Porque o urso é o Putin, né? Então eles estão fazendo, já estão fazendo, não é que vão fazer, já estão fazendo, mas não vão ter êxito, né? Eles não vão conseguir. E se por acaso eles tentarem fazer alguma brincadeirinha um pouco mais forte, haverá uma intervenção dos galácticos nessa situação. Então, quanto a isso, não se preocupe. Mas a retaliação da RU contra a OTAN, essa já está acontecendo e vai acontecer muito intensa. Então nós teremos sim a narrativa. Se prepare para os próximos dias que isso vai ser comentado, vai ser ventilado na mídia e vai ser mostrado na televisão, mas não vai acontecer de fato realmente. É uma bandeira falsa que virão. Então isso estava previsto já 3 ou 4 anos atrás, que haveria essa falsa bandeira de uma G nuclear, né, na conflito ali da Europa. Então eu acho que sim, que vai acontecer. E o que isso traz para nós? Para nós isso, de certa maneira, não pelo fato de vidas podem ser ceifadas, eu sei que serão, né? Sempre há o efeito colateral, mas o efeito para nós é o efeito de agilização, que toda a queda do DS está prestes a acontecer. E ela acontecerá imediatamente após o lançamento desses foguetinhos, dizemos assim, né? Para vocês entenderem. Então eu acredito que hoje, dia 20 de novembro de 2024, eu acredito que os próximos dias nesse mês de novembro serão muito intensos e eu peço que todos tenham a previdência necessária. É por isso que é importante nós termos algum bem alimentício na nossa casa, porque poderá ser trancado comunicações, os cabos submarinos podem ser cortados mais aqui na América também, né? América do Sul, que comunica com a Europa e comunica, então haverão muitas situações de represália de um sistema contra outro e terá também a ascensão do Starlink, que não depende de cabos submarinos. Então a questão é assim, os momentos tensos estão sendo vividos agora, eles acontecerão e para nós seria um grande aprendizado a gente viver tudo isso, porque é o prenúncio da grande libertação da Terra que será feita depois da retirada desses seres das sombras que só causaram mal à humanidade, e eles serão retirados sim, de uma maneira definitiva e conclusiva. Então, vai ter terceira G? Não. Vai ter narrativa de terceira G? Sim. Vai sair na mídia que está acontecendo a terceira G? Sim. Vai todo mundo acreditar que a terceira G começou e as pessoas vão ficar em pânico? Sim. Isso faz parte de uma falsa bandeira preparada pela aliança. Vai ter efeitos drásticos, colaterais e duradouros? Não, a não ser a queda final do DS e toda essa turma do mal. Então, começou a limpeza na Terra. E não culpem, por favor, o Putin de jeito nenhum, porque ele está cumprindo a sua função de limpar os túneis da Terra e os países que estão com problemas, tá? Quem é o culpado disso aí se chama canhota mundial, a turma do NOM, a turma do GO, a turma das sombras, né? Essa turma que será retirada. Então a gente conclui aqui esse vídeo.
deixando para vocês o nosso abraço carinhoso. Queremos deixar convidá-los a assistir Notícias do Momento no dia de hoje e que muitas coisas aconteçam e que esse dia de hoje seja um dia, né, de reflexão, também de organização das coisas que a gente precisa organizar na nossa casa, e a gente se vê nos próximos dias aí, tá? Nosso Pai está no comando, não se preocupe, tudo vai dar certo e a luz venceu. Grande abraço e compartilhe. Tchau, valeu. E assista a live do Matrix Podcast que aconteceu ontem no canal Matrix Podcast. Muito boa live aí, que foi maravilhosa, tá? Um abração a todos, a gente se vê. Tchau, valeu.